Reações de adição. Adição em alcenos. As reações de adição são aquelas nas quais adicionamos um reagente químico a um composto orgânico, e por serem muito comuns em alcenos, nós vamos restringir nossos estudos à adição em alcenos. Algumas das moléculas que podem ser adicionadas são as de hidrogênio e as de água, por exemplo. E geralmente, essas reações requerem condições específicas para acontecer, como pressão, calor e inclusive a presença de catalisador. São reações muito empregadas na indústria e o seu mecanismo de atuação é basicamente apresentado abaixo. Observe a nossa molécula de alceno, a qual será adicionado o seguinte reagente genérico, representado pelos átomos A e B. Com o decorrer da reação, o que se observa é a ruptura de uma das ligações entre os átomos de carbono do alceno, seguido da ruptura da ligação que une os átomos A e B do reagente. Na sequência, os átomos A e B são adicionados a cada um dos átomos de carbono do alceno, levando então à formação do produto final, que é basicamente formado por ligações simples, tanto entre os átomos de carbono quanto entre os átomos de carbono do ligante adicionado. Um exemplo de reação de adição é a hidrogenação catalítica, ou adição de hidrogênio. Nesse caso, usamos como exemplo uma molécula de eteno, um alceno simples formado por 2 átomos de carbono apenas. Seguindo o mecanismo apresentado anteriormente, durante a reação nós observamos a ruptura de uma das ligações entre os átomos de carbono do alceno e a ruptura da ligação entre os átomos de hidrogênio, os quais serão adicionados, na sequência, a cada um dos átomos de carbono do alceno, dando origem à formação de um alcano como produto final, que nesse caso é o etano. Veja que essa reação requer calor e níquel para que aconteça, ou seja, um catalisador, daí o nome hidrogenação catalítica. Esse tipo de reação é muito comum na indústria alimentícia, na produção de margarina. Durante esse processo, as gorduras insaturadas, ou seja, aquelas que apresentam ligações duplas, passam por um processo de hidrogenação e se tornam saturadas, ou seja, as gorduras hidrogenadas, que são a base da produção da margarina. Um segundo exemplo de reação de adição é a halogenação, na qual utilizamos novamente o eteno como exemplo, ao qual será adicionada uma molécula de gás cloro. Nesse caso, novamente observamos a ruptura de uma das ligações entre os átomos de carbono do alceno e a ruptura da ligação entre os átomos de cloro, os quais serão adicionados a cada um dos átomos de carbono do alceno, dando origem à formação de um dialeto vicinal. Da onde vem o nome? Nós temos 2 átomos de halogênio, no caso cloro, ligados a 2 átomos de carbono vizinhos, daí o nome. Um terceiro tipo de reação é a adição de haletos de hidrogênio, representados pelo cloreto, brometo e iodeto de hidrogênio. Esse tipo de reação é catalisada pelos próprios íons H+ liberados pelos haletos. Observe na nossa representação da reação que utilizamos novamente o eteno, como exemplo de alceno, e o cloreto de hidrogênio como haleto. Novamente, observamos a ruptura da ligação entre os átomos de carbono do alceno e a ruptura da ligação entre os átomos de cloro e hidrogênio do haleto. Na sequência, cada um desses átomos do haleto, hidrogênio e cloro, são adicionados respectivamente aos átomos de carbono 1 e 2 do alceno, levando então à formação do produto final com esses 2 átomos já adicionados. Apenas para fins de ilustração, veja esse segundo exemplo, no qual o nosso alceno tem os átomos de carbono da dupla ligação ligado a outros átomos de carbono. Porém, o nosso haleto de hidrogênio, que no caso é o brometo de hidrogênio, vai ser adicionado apenas aos átomos de carbono da dupla ligação do alceno, levando então à formação do produto final com os devidos átomos adicionados. Na sequência, vamos estudar
hidratação de alcenos, ou seja, adição de água a uma molécula de alceno. Esse tipo de reação é muito empregado na indústria, na obtenção de álcool, e ocorre sempre em meio ácido, requer meio ácido para acontecer. Na equação abaixo, observamos que foi utilizado novamente o eteno como exemplo de alceno e a molécula de água já dividida em seus fragmentos. Observe que a água vai ser dividida em hidrogênio e hidroxila, ou seja, quando nós formos adicionar a molécula de água, fragmentar ela para que ela seja adicionada ao alceno, nós observaremos esses dois fragmentos sendo adicionados da seguinte forma. O átomo de hidrogênio vai se ligar ao átomo de carbono 1 e o átomo da hidroxila, no caso, vai ser adicionado ao átomo de carbono 2 do alceno, formando então o produto final, que é o álcool etanol. É importante ficar atento para a seguinte situação. Até então, nós utilizamos como exemplo nas reações o eteno, que é um alceno simétrico, ou seja, é um alceno em que os carbonos 1 e 2, os carbonos da dupla ligação, são iguais, ou seja, possuem os mesmos ligantes. Mas em situações em que isso não acontece, em carbonos assimétricos, como podemos proceder? A regra de Markovnikov. Observe que neste exemplo, o alceno representado não apresenta átomos de carbono simétricos, ou seja, o átomo de carbono 1 apresenta um ligante diferente do átomo de carbono 2. Portanto, ao adicionarmos cloreto de hidrogênio a essa dupla ligação, o hidrogênio poderia se ligar ao átomo de carbono 1 ou ao átomo de carbono 2, da mesma forma que o cloro, formando então dois possíveis produtos. Porém, na prática, isso não é observado. O produto 2 não é formado. Como explicamos essa situação? A regra de Markovnikov prevê que, ao adicionarmos um haleto de hidrogênio ou água a uma ligação dupla, o hidrogênio é sempre adicionado ao carbono mais hidrogenado, que no caso dessa molécula de alceno representada, o carbono mais hidrogenado é o carbono 2. Portanto, é a este carbono que o átomo de hidrogênio proveniente do haleto irá ser adicionado, dando origem então apenas ao primeiro produto.